Olá, você já parou para pensar naquilo que no fundo, a gente passa a vida inteira correndo atrás? Então vem comigo. Antes de qualquer coisa, um esclarecimento rápido. Se você está querendo uma reflexão que siga a recomendação da igreja para o dia de hoje, eu lhe recomendo a ouvir a reflexão que eu deixei lá no Instagram, que trata exatamente da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Mas se você quer fazer a continuação no processo de reflexão espiritual, eu te aconselho a ficar aqui, porque aqui eu vou continuar a discussão, a reflexão, a partir das leituras do 28º domingo do tempo comum, que coincide hoje com a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Então vamos comigo. A gente corre para ter o diploma, o cargo, a casa, o corpo perfeito, a santidade que os outros esperam, o like na rede social, a aprovação do grupo. A vida virou uma maratona incessante em busca de um certificado que prove que a gente finalmente está completo ou em dia com a sociedade, com a religião, ou até mesmo com o nosso próprio espelho. O evangelho de hoje, do 28º domingo do tempo comum, com a história dos 10 leprosos, é um soco na boca do estômago da gente. Por quê? Porque ele nos mostra que a gente pode ser curado, mas ainda assim continuar escravo da corrida. E é aqui onde mora o perigo. É aqui que começa a nossa provocação. Os 10 leprosos gritam por compaixão e foram atendidos. Receberam de Jesus o comando simples: vão, se apresentem às autoridades. E no caminho, a coisa mais maravilhosa aconteceu. A lepra sumiu. Eles estavam limpos, curados, reintegrados à vida e à sociedade. 9 deles imediatamente fizeram o que era esperado. Correram para o sistema, para a instituição, para buscar o atestado de pureza, para correr atrás do tempo perdido que eles passaram longe da sociedade, para finalmente agora buscarem o que a sociedade estabeleceu como importante para eles. A cura física lançou esses 9 de novo na lógica da obediência ritual e da validação social. O desejo deles de serem reconhecidos como puros pela instituição religiosa, de estarem quites com a lei, foi mais forte do que a maravilha do encontro que deu para eles a cura. Eles desejavam a coisa, a saúde, o status, a aprovação e não o doador. Eles negaram com a pressa de seus passos a fonte da graça que eles receberam. Mas um deles, o 10º, um samaritano, um estrangeiro, duplamente excluído e marginalizado, por ser leproso, por ser samaritano, fez o movimento radical oposto. Ele parou, ele deu meia volta, ele retornou no caminho e voltou correndo para o ponto de partida, para o contato com Jesus. Ele não foi um simples curado. Esse ato dele mostra não só uma boa educação,
um muito obrigado protocolar. Esse ato dele foi de uma liberdade profunda e de inteligência espiritual. Ele fez o que se costuma chamar na psicanálise da regressão a serviço do ego. Um retorno saudável e consciente à origem. Um retorno à origem, à fonte que o curou. E não uma fuga infantil para o passado, para as estruturas que o protegem, de buscar essa raiz. Enquanto os outros 9 correram para o futuro do passado, obcecados pelo desejo de pertencer e serem vistos, o samaritano retornou ao essencial, ao momento presente e radical do encontro. Ele entendeu que o verdadeiro tesouro não era o papel do sacerdote que dizia: "Você está limpo", mas a pessoa que, com um olhar, lhe devolveu a vida. E foi nesse movimento de retorno, de reconhecimento da sua falta fundamental, preenchida agora pela gratuidade de Jesus Cristo, que ele foi não só curado, mas ele foi salvo. O que o samaritano está nos ensinando? Ele está nos mostrando a diferença brutal entre a cura e a salvação. A cura é um ato de poder, a salvação é um ato de relação. A cura é para o corpo, a salvação para o seu ser inteiramente todo, completo, que liberta você do peso da obrigação, da busca incessante por mérito. A espiritualidade inaciana, que nos convida a encontrar Deus em todas as coisas, é essa arte de fazer a regressão a serviço do ego. Santo Inácio de Loyola propõe que toda noite nós façamos o exame de consciência para ver em que momento Deus passou na sua vida, em que momento você se deixou levar para o serviço do reino de Deus. É a coragem de parar a corrida neurótica da vida, dar meia volta e voltar às fontes. Voltar ao Criador, ao nosso amigo, ao ponto de graça que nos constitui. Significa desacelerar, revisitar o momento em que Deus nos tocou, nos curou, nos deu um dom e fixar nosso coração ali, na gratidão do presente e não na ansiedade do futuro do pretérito ou do próximo passo. O exercício do exame inaciano não é primariamente uma lista de erros, mas um exercício de memória grata, agradecida. Voltar ao dia que passou e perguntar: onde eu encontrei Deus hoje? É uma regressão diária ao essencial. E é aqui que a teologia libertadora entra com força. Os sistemas de poder, sejam eles sociais, políticos, religiosos, eles sobrevivem explorando justamente a nossa falta, a nossa ausência, aquilo que temos por ausente, aquilo que temos por deficiente, por incompleto, por incapaz. Esses sistemas nos vendem a ideia de que a realização está no próximo passo, no próximo consumo, na próxima conquista, no próximo like, no próximo seguidor ou no próximo ritual cumprido. Eles nos mantêm em uma servidão por dívida.
por ansiedade de sempre ter mais, a dívida de provar nosso valor, nossa pureza, nosso mérito. Os 9 leprosos, eles foram fisgados por essa lógica. Eu tenho que provar para a sociedade que eu estou apto. O samaritano, o marginalizado, não tinha mais nada a provar para o sistema. Ele não tinha status para recuperar, nem méritos para exibir. Essa sua exclusão o tornou livre para perceber que o dom que ele recebeu era gratuito e o libertava para sempre da lógica da troca. A gratidão dele é um ato político de rebeldia contra um sistema que nos exige sempre mais. É a declaração de que a validação que importa não está nos sacerdotes, mas naquele que lhe disse: a tua fé é capaz de te salvar. A salvação é a liberdade de quem é capaz de não pensar nessa obrigatoriedade, de não precisar mais do certificado dos outros. Mas a denúncia de Jesus não para na ingratidão dos 9. A pergunta: onde estão os outros 9? Não é um estímulo à fofoca que ele está fazendo. É um grito de alerta para a nossa vida, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para nossas situações hoje. Onde estão os 9? Onde estão aqueles que são ocupados demais? Onde estão aqueles que não aceitam que seja reestruturada a sociedade segundo uma outra lógica? Eles estão na busca frenética por parecerem corretos, santos, ortodoxos, que se esqueceram de se jogar no chão em gratidão pela graça que receberam. A fé que salva é aquela que nos arranca do circuito automático da competição e do merecimento e nos lança nos braços da gratuidade. Então a pergunta que fica para ti, que me assiste agora, é a mais instigante de todas. No meio de toda esta tua correria e na tua busca por validação, tu estás buscando as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? O teu caminhar na fé é uma corrida para a frente em busca do próximo troféu espiritual? Ou tu tens a coragem de dar meia volta, de fazer o retorno a serviço do teu ego, de educar o ego contra essa escravidão e voltar correndo para o ponto de partida, para os pés de Jesus, para agradecer, para descobrir que aquele que te curou é tudo que te faltava? A salvação, eu te digo, não está no final da linha de chegada. Ela acontece no retorno grato do dia a dia, no agradecimento livre. Que tu e eu tenhamos a audácia de ser o 10º leproso, o estrangeiro, que de tão à margem não tinha nada a perder para o sistema e, por isso, ganhou a liberdade de ser grato. Pense nisso e não deixe de te colocar sempre na possibilidade de libertar-te do futuro do pretérito.
leva essa mensagem para outras pessoas que precisam, como tu, ver a sua fé provocada. Amor e graça para ti. Boa semana.